Olá, queridas crianças, sejam bem-vindos a mais uma aula de catequese. Hoje daremos continuidade àquilo que nós estamos aqui nos preparando ao longo desses meses, né? Completou já um ano praticamente da nossa primeira Eucaristia. Já em contagem regressiva, viu? Daqui a 29 dias, vocês estarão recebendo a primeira Eucaristia. Então, um mês, falta apenas um mês para a nossa catequese finalizar e assim, com chave de ouro, podermos mergulhar na misericórdia de Deus por meio da Eucaristia. A aula de hoje é muito importante. Nós vamos rezar daqui a pouco, mas já fazendo uma breve introdução, hoje nós vamos ver sobre aquele sacramento. Quantos são os sacramentos? 7. São 7 sacramentos. Nós já falamos sobre o batismo, que limpa a mancha do pecado original, nos torna filho de Deus. Falamos sobre a Eucaristia, vamos falar um pouquinho mais sobre a Eucaristia, que é o pão vindo do céu, o alimento para a nossa alma. E vamos falar hoje de modo especial do sacramento da penitência. Isso mesmo, o sacramento da penitência. O que é esse sacramento? Cura a nossa alma do pecado. E quem aqui não tem pecado? Todos nós temos pecado, todos nós somos pecadores, nós erramos. Nós vamos falar sobre o pecado hoje, porque daqui a algumas semanas vocês irão receber também pela primeira vez este sacramento. Vocês vão receber pela primeira vez a chamada absolvição, ou seja, o apagar dos seus pecados confessados ao Pai. Bom, eu sei que eu já falei demais e talvez tenha alguma dúvida, mas antes de abrir os microfones, vamos rezar pedindo a Deus que nos abençoe. Está aqui comigo uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, a Virgem de Fátima. Reza a história, né, que a Mãe de Deus apareceu para 3 crianças em Fátima, Portugal. Né? Ela apareceu e disse que era para rezar pela paz no mundo. Rezar pela paz no mundo. Olha a Catarina ali com a Virgem de Fátima. A Nossa Senhora de Fátima é a padroeira da minha paróquia de origem, da onde eu vim, da onde eu cresci e nasci, né? Então vamos pedir à Mãe de Deus que possa interceder por nós, nos abençoar e que haja muita paz no nosso coração. Nós estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estaremos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, a aula de hoje vai ser diferente das outras, aquela que eu sempre peço silêncio, etc. Mas justamente que eu gostaria muito de ouvir, de tirar as dúvidas de vocês. Mas antes de adentrar sobre o tema da confissão, que eu falei que vou falar no dia de hoje, semana passada e semana retrasada, eu pedi que vocês pegassem uma folha de papel. O que vai acontecer? Você vai pegar essa folha aí de novo. Ou uma folha de papel. Toda a aula, eu estou falando um pouquinho sobre a Eucaristia. E aí, você vai anotar nessa folha de papel alguma coisa que eu falar que você achou interessante. Por quê? No final do semestre agora, daqui a algumas semanas, eu vou entregar uma folha para vocês, que é a folha da prova, e vocês irão escrever um texto para mim de 15 a 20 linhas, máximo 30 linhas, falando o que é a Eucaristia. A Eucaristia, crianças, não é uma bolacha. Eu não vou aceitar que vocês coloquem um pãozinho. É o pão da missa lá. Por quê? Oi, Marina. Eu não vou conseguir resumir em 30 linhas, professor. Não, pode escrever. Eu sempre falo assim. Manuel, quando é que você vai dar esse papel pra gente? Eu vou entregar quando a gente se encontrar pessoalmente. Eu vou falar para você. E quando você entregar pra gente, a gente vai escrever lá mesmo? Tipo, o texto Não, lá mesmo? vocês vão escrever. Olha, gente, eu estou dando para vocês quase uma cola. Eu estou dando a Você resposta. vai dar pra gente, a gente vai escrever aonde? Tipo, a gente vai escrever quando chegar em casa, vai escrever já lá mesmo? Isso. Você vai escrever quando chegar em casa e você vai me entregar.
até o último dia de catequese, você vai nos ensaios que vai ter da missa. Vai ter ensaios da missa no dia 15 e 16, se não me engano, de No setembro. próximo Aí mês? vocês vão me entregar lá essa prova, né? E aí, no dia da primeira Eucaristia, vocês vão receber também como que uma nota ali dizendo parabéns, que Deus abençoe, etc. e tal. Eu vou Nossa, eu tô escrever muito aqui. ansioso, que eu já sei tudo que eu vou escrever. É isso mesmo. Bom, então vamos lá. O que eu colocar aqui no quadro, vocês podem escrever. Alexandra, você tem alguma pergunta? Tá com a mão levantada aqui. Professor, eu só quero avisar que hoje eu vou ter que trazer mais cedo. Ok, então deixa eu adiantar. Daqui a pouco vocês começam a me enrolar, falar que vai sair mais cedo. Professor, uma coisa muito urgente. Sim. Então, eu fui no... eu não fui nas outras 2 aulas, porque eu me esqueci que tinha aula de catequese. Como eu tava parou as aulas, né, depois que comecei as férias, Sim. e eu não sabia o dia que ia voltar, e aí eu esqueci de ver as aulas. Ok. Mas vamos falando sobre isso. Daqui a pouco. Eu vou falar sobre isso hoje, que é muito importante. Então vamos lá. Como vimos, crianças, a Eucaristia é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A Eucaristia foi criada por Jesus. A gente escreve isso, Emanuel? Sim, eu estou dando praticamente a prova a vocês, né? Foi criada por Jesus na última ceia. Jesus pediu que os apóstolos repetissem aquilo que ele fez. Professor, é para escrever tipo, exatamente isso, igualzinho? Olha, você que sabe, eu estou dando uma resposta, uma possível resposta para a tua prova. Então, se você quiser aproveitar o que eu estou colocando. Bom, então a Eucaristia é o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Na última ceia, como vimos, Jesus disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, né? Fazer isto é memória de mim. E a partir daquele momento, o que ocorreu? O pão, né, não estava sendo pão, vamos colocar assim. E o sangue, o vinho não estava sendo vinho, mas o sangue de Cristo. Ou seja, o padre na missa, quando ele diz as palavras de Jesus, né? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ele está fazendo o quê? Memória. Ele diz assim, ó, fazer isto em memória de mim. Ele está atualizando o sacrifício de Jesus. Nós vamos falar sobre isso na aula de missa, nas próximas semanas. Oi, Bia. Não que Bia, professor, Marina, professor. Oi, Marina. Eu pensei... Beatriz, seja bem-vinda, viu? Sim, Marina. Você disse que não ia aceitar que a gente colocasse que a hóstia é um biscoitinho, né? Então, mas eu fui outro dia, eu fui na primeira comunhão da minha prima. E aí tinha outras pessoas lá fazendo, né, com ela. E teve uma pessoa lá, eu tava, tipo, na frente do negócio. Aí tem uma pessoa lá, disse que queria cuspir a hóstia, porque achou uma massa ruim. Nós falamos isso nas 2 aulas, Marina, que tivemos aqui. E foi, inclusive, as aulas que você não estava presente. As aulas da semana passada estão gravadas no YouTube e você pode ver, que vai facilitar bastante para você. Nós vamos falar sobre isso no final, quem faltou às outras aulas, para ver a da semana passada pelo YouTube, que é muito importante. Eu dizia que a hóstia é um pão. A hóstia não é um brownie, não é um doce de leite, não é um McDonald's, não tem gosto de chocolate, É não tem gostoso, gosto né? de não tem gosto de jujuba,
Não tem gosto de biscoito de polvilho, de maisena, o que Mas mais? é ruim, professor, é ruim. Não, é porque a gente coloca na cabeça que a Eucaristia, a hóstia consagrada, parece é um doce, é um salgado, e não é. É um pão, só tem trigo e água. E é o corpo do Senhor. Então nós não podemos falar que nojo. Eu não posso cuspir a Eucaristia, é o corpo de Jesus. Olha, se vocês fazem isso na missa, isso é um pecado gravíssimo, porque é Jesus. É um pecado. E tem que se Você confessar, tem padre. que fazer assim. Tem que pegar a Eucaristia, colocar na boca e ficar com uma cara séria. Colocar a Eucaristia na boca e rezar. Ela diz só. Nós vamos falar sobre isso mais à frente, mas vamos continuando a aula, que eu, senão eu vou abrir esse parêntese e vocês vão fazer mais perguntas. Juliana, você tem alguma pergunta? Tenho. Tem, tipo, um dia exato pra acontecer a Eucaristia ou é aleatório? Todo dia tem, por exemplo, mas eles irão receber no dia 18 de setembro. Professor, toda vez que você... Vocês poderão receber a Eucaristia. Mas, professor, Entendeu, Juliana? Todas as... depois que você recebe a Eucaristia pela primeira vez, Oi? depois que você recebe a Eucaristia pela primeira vez, quando você vai em alguma missa, você tem que consumir ela de novo, Pode né? receber. E é Isso. Eu tenho um Você pensamento. vai... Nós vamos só... Emanuel, eu tenho um pensamento que a Ô, hóstia... Marina, você come todo... Ô, Marina, você come todo dia? Marina, Como? você almoça todo dia? Sim, Por que você almoça, Marina? pra não passar fome. E não ficar... O quê? Pra não passar fome, E não ficar fraca, correto? correto? A Eucaristia, crianças, é o alimento para quê? Para a nossa... Alma. Para a nossa alma. Se você se alimenta da Eucaristia, você fortalece a sua alma. Logo, quanto mais vezes nós nos prepararmos para recebermos a Eucaristia, mais forte ficará a nossa alma. Respondi a sua pergunta, Marina? Você entendeu o que eu quis dizer? Porque... Não É entendi. obrigado a receber a hóstia? Não é que seja obrigado, mas se a Eucaristia é o alimento para a nossa... Não, é sério, professor. É porque eu acho muito estranho. Teve uma vez que eu fui numa missa, né? E o meu irmão, ele não foi comer, a hóstia porque ele tava, porque ele não quis ir comer a hóstia. E aí, tipo, não, é sério, foi muito estranho, muito estranho de verdade. Eu perguntei só pra saber se era obrigatório, porque tem gente, que eu já fui em várias missas, e tem gente que não come a hóstia, tipo, tem muita gente que nem chega na fila pra comer. E tem gente que quando tá na fila lá pra comer a hóstia, Sim. sai por causa da demora, entendeu? Da fila. Aí eles saem porque tá demorando quando tá... Não, ninguém sai porque está demorando, Marina. Várias pessoas... As pessoas... Várias... Não, Marina. Marina, eu já participei de missa. Sabe com quantas pessoas? Não, professor. Vale, professor. Quantas pessoas? 3 milhões de pessoas. E ninguém saiu da fila. 3 milhões. Sabe quando foi? No ano de 2013, no Rio de Janeiro, quando o Papa veio ao Brasil. Você falou 3 milhões, professor? Ou 3 mil? Já encontrou o Papa, foi o professor. O Wi-Fi do professor lagou. Professor Lago. Professor, sabia que O eu já Wi-Fi fui dele no tá vermelho, Vaticano e vi lagou. o Papa? O Davi, a internet dele tá meio... Ruim. Eu percebi.
É até Lagoa, né? Até Lagoa, o whiteboard dele. Acho que ele vai sair da Ou ele vai iniciar o Wi-Fi dele, ele vai usar o 4G, se ele tiver, provavelmente. Mas ele tá fazendo pelo computador, não tem como usar 4G, ele tá na tela do computador. Ah, ele tá no computador. Ah, então. Ele saiu da reunião agora. Procura coelho. É É Giovana Coelho do rosto. Mas deve ser a internet dele. deve ser internet. Ô, Ele voltou, gente. Ele voltou? Voltei. Oi. Então, aí, a professor, posso fazer uma Eucaristia, pergunta? pode sim. Você falou que você esperou 3 milhões Eu não. de pessoas na sua fila ou 3 mil? Eu participei de uma missa com 3 milhões de pessoas, eu não estou brincando, foi Milhões 2000 presencial? milhões. Você pode pesquisar, dá um Google, Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, no ano de 2013. Eu estava Presencial, lá. professor? Você sabia que eu já fui pro Vaticano? Olha, meu sonho, Davi, que bênção. Mas foi presencial, Bernardo, uma missa presencial. É lindo, professor. É um lugar muito Caraca. bonito. Várias pessoas, tem algumas missas que eu já fui em algumas missas, não vou todo domingo. Eu não vou todo domingo nas missas, mas tem algumas missas que eu já fui. E teve várias pessoas. Não várias, mas algumas pessoas. Ai, aliás, o Vaticano é o menor país do mundo. Gente, então vamos lá, porque senão nós vamos ficar. Eu vou bloquear os microfones, senão nós vamos ficar em discussões pequenas. Marina, eu pedi que vocês anotassem, justamente porque a prova, eu vou pedir o que de fato é, que é sobre a Eucaristia. Então, eu falava que a Eucaristia é o corpo de Jesus, né, que é a atualização como do sacrifício de Jesus. Jesus pediu que fizesse memória. E uma outra coisa é que nós só recebemos a Eucaristia, né? A Eucaristia ela é feita, vamos assim dizer, na Santa Missa. O padre nos concede a Eucaristia. Só o padre pode abençoar o pão, a hóstia, né, para se tornar corpo. E nós vimos, que se vocês colocarem isso na prova, vou colocar como errado mesmo, vou entregar a vocês. A Eucaristia não é um pão qualquer. E nós fizemos uma diferenciação, né? Nós mostramos a diferença entre hóstia e Eucaristia. A hóstia é o pão. A hóstia é o pão. A Eucaristia é a hóstia consagrada. É a Eucaristia. É a hóstia consagrada. Então, aí nós vimos isso, né? A hóstia consagrada. Bom, e aí, criança, eu vou fazer... A Eucaristia também como... O que é comunhão? Por que comunhão? Porque quando recebemos o corpo de Jesus, ou seja, a Eucaristia, entramos em comunhão com Ele. Estamos unidos a Ele. Emanuel, nós, na oração, estamos unidos a Jesus? Estamos. Mas na Eucaristia, de uma forma viva, presente, Jesus adentra no meio de nós. E para receber a Eucaristia, pode ser qualquer pessoa? Não. Não é qualquer pessoa que pode receber a Eucaristia. Somente os batizados na Igreja Católica. Porque a Eucaristia é o céu, um dos anjos, né? O corpo de Jesus, para quem é importante destacar. Por isso que eu pergunto, vocês foram batizados? Ah, professor, já fui batizado. Porque precisa batizar para a comunhão, né? Então, existem vários nomes para a Eucaristia, que nós chamamos, né? Ao longo daqui. Nós chamamos ela vou colocar uma lista, Eucaristia, comunhão, hóstia consagrada,
corpo de Cristo. Então, são nomes que damos da Eucaristia, né? Então, nós damos esses nomes, né? Eucaristia, comunhão, hóstia consagrada e corpo de Cristo, né? Esses são os nomes que nós costumamos dar. Então, eu vou fazer essa pergunta a vocês, né? O que é Eucaristia? Essa vai ser a pergunta da prova, né? O que é a Eucaristia? E aí vocês vão responder. É o corpo. Não é quando recebemos o corpo de Jesus, né? A Eucaristia é o corpo de Jesus. A Eucaristia é o corpo e o sangue de Jesus, né? E se eu perguntasse o que é comunhão? A comunhão é quando recebemos o corpo de Jesus, né? O que é a hóstia consagrada? É a Eucaristia. O que é corpo de Cristo? A Eucaristia. Então, é sobre neste ponto que eu gostaria de começar a trabalhar com vocês. Bom, então posso apagar, criança? Deixa eu ligar os microfones. Posso apagar? Pode. Não, Emanuel, Por mim, rapidinho, eu tenho sim. uma pergunta. Tem que anotar Não, professor, não apaga, por favor. os nomes da Eu Eucaristia. não terminei nem o primeiro. Eu tô em tramos ainda. Emanuel, Sim, tem que copiar os nomes da Eucaristia? Porque isso que eu estou falando pode ajudar você na hora de fazer a prova. Por isso que eu estou dando a prova para vocês de graça, né? Esquece, professor. Não apaga não. Não acaba. Não apaga não. Acabei. Não Escreve. apagar. Eu também acabei. Eu vou escrever. Por favor, professor, não apague. Carlos, você tem alguma pergunta? Não. Oh. Só não apagar ainda, por favor. Eu já estou em comunhão. Eu Beleza. tô Bom, unido. e aí eu vou unidos a ele, né? Então eu vou apagar só uma partezinha. Oh, meu Deus! Pronto. Não, Emanuel, como você pode fazer isso? Ô, professor, você apagou bem na hora que eu tava escrevendo aí. Valeu, professor. Aí, obrigado. Então, vamos lá, que ainda estamos Poxa, já em... errei Não, a palavra. crianças, a Eucaristia, ela é um dos 7 sacramentos. Então, eu vou lembrar aqui a vocês. O batismo, o Cristo, são os 3 sacramentos que inicia, né? A porta que abre, nos tornando filho de Deus. A Eucaristia é o alimento para a nossa alma. E a Crisma, ela robustece no sentido de confirmar não só a fé que professamos no batismo, mas confirmar aquilo que nós acreditamos. Nós vamos falar sobre isso daqui a algumas aulas. E aí nós temos 2 sacramentos do serviço, né? Ou seja, do trabalho, no sentido de se entregar. Nós temos aí o sacramento da ordem para os meninos que querem ser padres e o sacramento do matrimônio para aqueles que querem constituir uma família. E aí nós temos mais 2 sacramentos que são de cura. Um cura a alma, quando nós pecamos, e outro cura a nossa alma e o nosso corpo, quando nós estamos doentes. E esse total são 7. Batismo, crisma e eucaristia, ordem e matrimônio, e unção dos enfermos e confissão, penitência. Hoje eu irei falar... Oi? Então, professor, deixa eu te falar uma coisa rapidinho. É sobre a aula? É, sobre a aula. A hóstia consagrada, tipo, eu sei que a hóstia consagrada é a Eucaristia. É a Eucaristia, né? Sim. E a hóstia é um pão. Tudo bem. Mas será que você poderia me explicar a diferença? Porque eu não entendi isso até agora. Emanuel, eu vou ao banheiro. A hóstia. Você consegue... Sua internet tá meio falhada. O padre
Não tô conseguindo te ouvir. Ô, Maria. Professor? Oi? Você tá aí? Oi? Pronto, agora eu tô te ouvindo. Aí, Estou. tá melhor. Então vamos lá. É por conta. Vamos fazer o seguinte: desliguem a câmera só um minutinho e os microfones, porque talvez possa atrapalhar. Só por alguns instantes. A hóstia consagrada é quando o padre abençoa na missa. Marina, é muito importante você assistir a aula da semana passada. Nós estamos caminhando as semanas, né? Essas foram as perguntas da semana passada. Então, fica mais prático assim. Então, você assiste a aula da semana passada, também lá já está no YouTube, lá, disponível. E aí você vai entender mais. Mas a hóstia consagrada é o corpo de Jesus que o padre consagra na missa. Então, é o padre que nos traz a Eucaristia, entendeu? Então, qual é a diferença? Como isso acontece? É na missa, nós falamos na semana passada. Eu sei disso. Se eu voltar nesse assunto hoje, eu vou ter que explicar a aula da semana passada. E nós vamos falar agora sobre confissão, porque senão vocês vão me perguntar ainda mais. Você não precisa me explicar a aula da semana passada. É porque o que eu queria que você me explicasse era que você falou que a hóstia, é um pão, e a hóstia consagrada é diferente. Sim. Por isso que eu não entendi. A hóstia consagrada o nome já diz, é a hóstia que foi consagrada, que já não é mais uma hóstia, um pão qualquer. Entendeu? Sim. Obrigada, professor. Entendi. Agora eu entendi tudo. Bom, então vamos lá. Então, o sacramento da penitência, ele cura a nossa alma. Quem aqui não tem pecado? Ninguém pode dizer isso, que não tem pecado. Né? Nós temos pecado. E todas as vezes que nós pecamos, nós ferimos como que o coração de Deus, né? Nós machucamos o coração de Deus e isso nos deixa muito triste e consequentemente. Mas como nós sabemos que nós pecamos? Bom, vamos lá. Eu vou projetar aqui para vocês, prestem atenção, porque vocês têm na apostila de vocês. A apostila de vocês, nós vimos algumas semanas atrás sobre os sacramentos, né? E vimos o sacramento da penitência. Olha só, às vezes machucamos os nossos irmãos e os nossos amigos, ou desobedecendo às ordens dos nossos pais ou às leis de Deus. Essas atitudes causam endurecimento em nossos corações e nos afastam de Deus e dos irmãos. Este sacramento reconcilia-nos com Deus e com os irmãos, admitindo nossa culpa e se arrependendo dos pecados cometidos. Assim, Jesus age através do Padre, ouvindo os nossos pecados. Então, o que vai acontecer daqui a algumas semanas? Nós vamos nos encontrar lá na Igreja da Vitória, e aí você vai chegar diante do Padre, você vai estar de máscara, o Padre vai estar de máscara, sentados na cadeira, um numa cadeira, outro em outro, um pouquinho de distanciamento, sem ninguém atrás da porta, escutando o que vocês estão falando, escutando o que você está dizendo aí. E o padre vai começar assim a confissão. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí você vai traçar sobre você o sinal da cruz. E o padre vai te perguntar assim, quais são os seus pecados? E você vai dizer os seus pecados. Mas, Emanuel, como eu vou saber quais são os meus pecados? O que vai ajudar nós? Olha só o que nos vai ajudar. São os 10 mandamentos que nós vimos lá no início da catequese. Os 10 mandamentos, eles nos ajudam a entender. Porque quando nós não estamos seguindo os 10 mandamentos, significa que nós estamos em pecado. Por exemplo, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu estou amando a Deus sobre todas as coisas? Eu estou rezando? Se eu não estou rezando, é um pecado. Olha, padre, eu não rezei, eu não estou rezando. O segundo mandamento é não tomar o nome de Deus em vão. Será que você tem brincado com o nome de Deus? Zoado com a Eucaristia? Aquele pãozinho? Ai, meu Deus, aquela bolachinha, eu quero cuspir. Será que é bom? Será que é ruim? Ó, padre,
Eu pequei zombando contra o nome de Deus, falando que a Eucaristia era ruim antes mesmo de provar. Qual é o terceiro mandamento? Guardar domingos e festa. Essas festas aqui é o Carnabarra? É o Carnaval de Salvador? Não. São as festas da igreja, o Natal, a Páscoa de Jesus, o nascimento da Mãe de Deus. Ou seja, se você não ir para a igreja, é um pecado. Porque o terceiro mandamento de Deus é guardar os domingos e festas. É ir para o domingo é o dia do Senhor, de ir para a missa, rezar. Emanuel, você Não pode só mandar esse link para eu rever os mandamentos e ver o que eu fiz e não fiz, por favor? tem na apostila, na página 23. Obrigada. E aí, honrar pai e mãe. E o quarto mandamento? Será que eu tenho brigado com meu pai? Gritado com meu pai, com minha mãe, ou com a minha babá, ou com a funcionária da minha casa? Aquela que... Será que eu tenho jogado brinquedo, sei lá, honrar o meu pai e a minha mãe? Brigar, xingar, bater, desrespeitar, dar dedo, fazer gestos? Eu não sei. Como eu tenho honrado meu pai? Como eu tenho cuidado do meu pai e da minha mãe? Se eu não cuido, é um pecado. Padre, eu não honrei o meu pai e a minha mãe. Eu briguei com eles. Padre, eu não respeitei o nome de Deus. Eu fiquei brincando com o nome de Deus, falando da mãe de Deus. O quinto mandamento é não matar. Isso já nem precisa, né? Se você mata uma pessoa, é um pecado, né? Se você, por exemplo, não se alimenta... Não é a questão de animar, é a questão contra a vida humana. Tá. O Porque vida se fosse humana. pecado só, que eu não ia ser perdoado nunca mais. Defender a vida, cuidar. Por exemplo, se você deixa de comer para fazer birra, se você ficar sem comer, você vai estar morrendo. Você vai estar se matando se você ficar sem comer. É o não matar. Você está se matando se você não se alimenta bem, se você não come, se você é violento e coisas e tal. O sexto mandamento é não pecar contra a castidade. Não ficar fazendo brincadeiras com duplo sentido para as meninas ou para os meninos. Ficar passando a mão no corpo da menina ou do menino. É você não pecar contra a castidade. Somos crianças, estamos em fase de crescimento e existe o amor que um casal terá quando formos grandes e assim chegar o momento. Quando nós brincamos, fazendo gestos obscenos para as meninas ou para os meninos, com piadinhas, nós estamos pecando contra a castidade que é como que uma pureza da nossa vida, da nossa alma, que Deus nos concedeu, né? Deus nos pede para sermos fiéis aos nossos compromissos, aos nossos relacionamentos. Bom, o sétimo mandamento é não furtar. Será que eu estou roubado dinheiro do meu pai, dinheiro da minha mãe, pegado coisas dos meus colegas, lápis, borracha, brinquedos, celular? Isso é roubo, né? Isso é furtar, roubar. Então, se eu fiz isso, se eu lembro que fiz isso, eu devo confessar ao padre, dizer a ele o que eu fiz, né? O oitavo mandamento, não levantar falso testemunho. Eu cheguei aqui e dizer, o Davi Vasconcelos falou que ia brigar com Bernardo Barreto Freitas. E aí eu estou levantando um falso testemunho, que Davi não me disse nada e que Bernardo, eles são ótimos amigos. E eu estou levantando um falso testemunho. Ou quem roubou o pão na casa de João? Acho que foi Valentina Piton que roubou o pão na casa de João. Eu estou levantando um falso testemunho. Eu estou falando uma mentira. Isso é um pecado. Mentir é pecado e eu devo falar ao padre mentira. O nono mandamento... Tem algum pecado que não é tipo, perdoável? Existe. Existe. Daqui a pouco eu vou falar. Deixa eu terminar os 10 mandamentos, pode ser? Pode. Eu posso te mostrar uma coisa rapidinho que eu tenho aqui no meu quarto? Só um minuto, que falta 15 minutos para a aula acabar e daqui a pouco vocês vão começar a que horas a aula acaba. Rapidinho. Não desejar a mulher do próximo. É aquele casada que deseja, imagine, uma pessoa casada desejando o marido de outra mulher ou a mulher de outro marido. Isso é não desejar a mulher do próximo, né?
E o último mandamento é não cobiçar as coisas alheias, ter inveja das coisas do outro, né? Agir de má fé. Esses são os 10 mandamentos. Eu gostaria muito que vocês soubessem esses mandamentos, porque esses mandamentos auxiliam muito vocês na hora de dizer ao Padre. E aí, terminando ali, crianças, aí você disse todos os seus pecados, todas as vezes que você pecou, Padre, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, o Padre vai dizer, ele vai dizer, você está arrependido dos seus pecados? Aí você vai dizer, sim, Padre, estou arrependido dos meus pecados, do mal que eu pratiquei. Aí o Padre vai responder assim, ó, Deus Pai de misericórdia, que reconciliou o mundo consigo pela morte e ressurreição de seu Filho e derramou o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. Eu te absolvo dos teus pecados. Absorver é apagar. É como se o Pai dissesse, eu apago os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos os pecados que você falou para o Padre, eles imediatamente serão apagados. Se vocês cometerem ele de novo, vocês vão ter que dizer ao Padre de novo, em uma outra oportunidade. Toda vez que você se confessa, você está preparando o seu coração para receber a Eucaristia, o corpo de Jesus, de uma forma mais perfeita e digna possível. Por isso que o sacramento da confissão é realizado antes da missa de primeira Eucaristia. Porque na missa da primeira Eucaristia, o nosso coração precisa estar limpo de todos os nossos pecados. Emanuel, quantas vezes eu devo confessar? No mínimo, uma vez por ano. No mínimo. Mas nós pecamos só uma vez por ano? Se eu quiser, Não, né? mais vezes por ano. Claro que não. Nós podemos confessar toda semana, todo mês, falar os nossos pecados. O Espírito Santo olha só, o pecado contra o Espírito Santo, respondendo à pergunta de Marina, é o único pecado imperdoável, sem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Você brincar com o Espírito Santo de Deus, né? Que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É claro, isso nós estamos falando, não são pecados que as crianças cometem, viu? São pecados de pessoas adultas que possuem a faculdade, ou seja, a capacidade de pensar de uma forma muito mais inteligente e fica questionando, duvidando, provocando a fé ou coisas do tipo. Seja bem-vinda, Giovana. Bom, então, o que você falou para o padre, para a mãe de vocês, para o catequista, porque é segredo. E segredo é segredo. Se o padre diz para alguma pessoa, como diz, o padre está lascado, o Brasil está lascado, o padre está lascado, porque ele não pode dizer. Ele não pode, de forma alguma, dizer o que foi dito. Emanuel, pode fazer primeiro Eucaristia sem se confessar? Não. Não pode. Porque como você vai receber a Eucaristia sem estar com seu coração limpo? Ah, Emanuel, mas não tem um pecado. Todos nós temos pecado. E aí nós vamos fazer quando o padre ele vai reunir vocês antes, vai perguntar assim, ó, o que é o pecado? Aí vocês vão dizer, quando nós desobedecemos a Deus. Quando nós fazemos algo de errado, algo que vai contra os mandamentos, isso é um pecado. Carlos, você queria me mostrar algo? Queria, calma aí, deixa eu só pegar. Aqui. Aí, olha, a pomba do Espírito Santo, né? Como nós dizíamos, Eu né? deixo ali na frente da minha cama. Isso mesmo, a pomba do Espírito Santo. Então, crianças, olha só o que vai Há acontecer. mais 6 anos. Eu tenho ela há mais 6 anos. Então, o que eu gostaria de ver com vocês é justamente você, antes de dormir, ver quais são os seus pecados. O que eu tenho feito de errado? Será que eu tenho sido um filho obediente para o meu pai, para a minha mãe?
Será que eu tenho brigado muito com meu irmão? Ou coisas do tipo. É justamente isso que eu gostaria de falar com vocês. Alguma dúvida? Professor, eu posso mostrar uma coisa? Pode, Marina. Então, professor, eu meu pai, ele sempre teve um lugar cheio de santos, tipo, se sentia, Sim, enfim, né? E aí, quando a gente se mudou, não tinha espaço, mas mesmo assim ele colocou os santos no quarto dele. E, tipo, sim. tem muito santo. E essa daqui eu acho a mais legal de tudo, porque assim, Nossa Senhora, com Jesus no colo. eu acho ela bonitinha. E eu acho ela bem legal. Justamente. Eu só tenho uma que eu tenho na verdade três, a Santa Fátima, Maria com Jesus e Jesus pequeno. Minha Ok, avó, ela crianças, tem vários espalhados pela casa, assim. deixa eu ver aqui. Davi Vasconcelos. Davi Vasconcelos. Sim. Só confirmar aqui que eu já falo. Ok. Bom, então, nós finalizamos a nossa aula dessa semana por aqui. Essa aula vai estar gravada no YouTube. Nós vamos ver mais ainda nas próximas semanas sobre o sacramento. É muito importante que você tire as suas dúvidas. Só alguns avisos. João, eu vou mandar lá para sua mãe o horário da aula para nós conversarmos, beleza? Eu vou mandar lá para sua mãe e a gente conversa. Eu gostaria de falar no final da aula com Carlos Mascarenhas, com Davi Vasconcelos, com Catarina e com Catarina, os três, beleza? Então, Catarina, Carlos Alberto e Davi Vasconcelos. A princípio, beleza? A princípio. E aí, deixa eu ver aqui. Isso, a princípio eu gostaria de falar com vocês. E aí nós vamos... Aí semana que vem eu falo. Vamos rezar então, pedindo... Ah, Semana não, que vem você vai falar com a gente hoje? não, hoje, agora, viu? E aí nós vamos falar... Hoje eu vou falar com vocês três, semana que vem a gente vai conversando com os outros, É beleza? alguma coisa de errado que a gente fez? Não, não fez nada de errado. É só eu preciso de uma ajuda de Que vocês. quando algum Então, professor me chama em particular, alguma coisa assim, eu já fico todo eufórico. não, então vamos rezar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estaremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma boa semana a vocês e até a próxima semana a gente vai se falando, beleza? Tchau, tchau. Beijo. Tchau.